Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos vocês sabem que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Sabedoria de Deus, sabedoria que nos ajuda, que nos abençoa. Procure ler o livro de Provérbios, abençoado. Aqui você vai aprender a sabedoria mais importante para essa vida. Aqui você vai aprender a ter cuidado com a tua vida espiritual, com a tua saúde. Aqui você vai aprender o valor do casamento, da família, a criar bem os filhos. São muitas as lições que aprendemos, lições benéficas, lições que nos ajudam a viver melhor. Capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, vamos ler até o verso 12. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração aqui é mente, ou centro da vida, guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz, aqui abençoado, aqui nessa terra, porque lá no céu, você não vai precisar de nada disso, isso aqui é para a vida aqui. Você tem que obedecer os mandamentos de Deus para viver bem aqui. Lá no céu você não vai precisar disso, porque lá no céu você vai ter vida eterna. Lá no céu você não vai precisar de dinheiro. Lá no céu você não vai ter que se preocupar com doenças. Mas é aqui. É aqui que nós temos que cuidar bem do que Deus nos deu. Deus nos deu um presente precioso que é a vida. E não só isso, Ele nos dá todo um suporte. Então, devemos guardar. É o que aprendemos aqui. Se você quer ter uma vida longa, mas não de sofrimento, mas sim de paz, obedeça a Deus. Continuando. Verso 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Amarre-as ao pescoço. Escreva-as na tábua do teu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Aqui estamos aprendendo a respeito de relações humanas. É isso que nós aprendemos aqui. Amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, o bem que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o meu próximo. Aqui eu aprendo a não ser egoísta. E quando tiver a oportunidade, nunca deixar de fazer o bem ao meu semelhante. Só agrada a Deus. Principalmente ao revelar para Ele essa vida que eu levo com Deus. Eu não posso esconder isso. Eu não posso esconder o quão maravilhoso é a vida com Deus. Não existe dádiva maior do que a vida com Deus. Então compartilhe isso com o seu próximo, com o seu semelhante. Evangelize. Evangelize, abençoado. Nós aprendemos aqui com esse capítulo que a sabedoria de Deus, a vida com Deus, vale mais do que tudo. Mas enquanto a pessoa não tiver ciência disso, ela vai achar que é o dinheiro que vai resolver todos os problemas dessa vida. E não é bem assim. Se fosse assim, ricos não iriam adoecer, não iriam morrer, não iriam passar por problemas no casamento. São as pessoas que mais passam por problemas de relacionamento, de família, são pessoas ricas,
bem remuneradas, materialmente falando. São as que mais passam por problemas de família. E não é fácil você passar por divórcio. Não é fácil você ter que lidar com um filho que está nas drogas. Não é fácil. Não é fácil lidar com traição, com adultério. E não vai ser dinheiro, não vai ser riqueza, não vai ser poder nesse mundo que vai te ajudar a lidar com essas coisas, que dirá livrar você dessas coisas. Não. Mas o que disse o salmista Davi? Fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo. Quem é o justo aí? É aquele que teme a Deus. É aquele que prioriza a sabedoria de Deus acima de qualquer outra coisa. Davi disse, eu nunca vi esse tipo de pessoa que teme a Deus desamparado. Nem a sua descendência, nem a sua família a mendigar o pão. Então essa é a vida com Deus. É maravilhosa. Então nós temos que compartilhar isso com as pessoas. Lembra? Quando tinha um paralítico no templo, na porta do templo, pedindo esmola, porque ele era paralítico, não tinha condições de trabalhar. Então ele vivia de esmolas. Quando ele viu os apóstolos passando perto dele e pediu a eles ajuda, esmola, dinheiro, eles responderam, prata nem ouro nós temos. E realmente eles não tinham. Mas o que nós temos, nós compartilhamos com você. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E aquele homem foi curado. Olha o resultado da vida com Deus, é isso. Aquele homem ganhava muito dinheiro de esmola, mas todo o dinheiro que ele recebia de esmola não conseguiu fazer aquilo que só Jesus podia fazer pela vida dele. E foi isso que os apóstolos compartilharam com ele. Vale mais do que esmola. Vale mais do que uma marmita. Eu não estou querendo dizer que se uma pessoa precisa de um prato de comida e está nas suas mãos condições de ajudar essa pessoa, que você vai negar isso a ela. Não, não estou querendo dizer isso. Mas não existe ajuda melhor do que a palavra de Deus. Então propague a palavra de Deus para as pessoas. Continuando, verso 5. Confia no Senhor de todo o seu coração. Tem que ser de todo o seu coração. Aqui não está falando 50%. Deus, ele faz uma parte, eu faço outra. Não, Deus já fez tudo. Ele já fez tudo. E eu tenho que confiar em tudo que ele fez por mim. Em tudo. E não se apoie no seu próprio entendimento. Porque às vezes a pessoa acha erroneamente que ela está mais certa do que a palavra de Deus. Principalmente quando ela questiona. Não é bem assim. Eu sei que está escrito, eu sei que está na Bíblia, mas não é bem assim. Não caia nesse erro, abençoado. Isso aí é rebeldia. Se a palavra de Deus está dizendo isso, faça, creia, receba, obedeça. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Dependa de Deus em tudo. Dependa de Deus. Pede para Deus abençoar você no seu trabalho, conduzir você aonde for, guiar você aonde for e no que for. Dependa dEle o tempo todo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso aí é demonstração de orgulho, de soberba. A pessoa parece que ela quer saber mais do que Deus. Ela está se achando mais do que Deus. E nós não somos nada. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, já dizia o profeta Isaías. E o caminho do Senhor, muito mais alto do que os nossos. Quem somos nós para acharmos que estamos certos e Deus não sabe o que está fazendo?
Mas às vezes a pessoa ela age como se ela estivesse certa e Deus não soubesse o que está fazendo. Isso é soberba, isso é orgulho, isso é rebelião, o que vai levar a pessoa à queda, à ruína, ao fracasso total. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ao invés disso, tema o Senhor e afaste-se do mal. Tema a Deus, respeite a Deus. A vontade de Deus que é boa, é agradável, é justa, é perfeita. Se afaste do mal. Isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Graças a Deus, receba essas palavras. Verso 9. Honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. E os teus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Não seja avarento, não seja apegado às coisas materiais. Deus, Ele é dono do ouro e da prata. É Deus que nos dá todas as coisas. Aprenda com essas palavras, aprenda com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Que era um homem dadivoso. Por isso que o Senhor foi o tempo todo o pastor de Davi e jamais o desamparou. Verso 11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Que maravilha. Então, ainda que a palavra seja dura, muitas das vezes, agradeça. Porque Deus só repreende o filho que ama. Se Deus está repreendendo você através dessa palavra, é porque Ele te ama. Diga para quem está do teu lado isso: Jesus te ama. Depois você lê todo esse capítulo 3 de Provérbios. Porque os provérbios deste capítulo 3 enfatizam a importância da sabedoria, da obediência aos mandamentos de Deus, da prática da justiça e bondade no dia a dia. E a maior justiça que você possa fazer por alguém é evangelizando essa pessoa, falando de Jesus para ela. Esses provérbios também destacam que seguir os ensinamentos do Senhor irão trazer para você benefícios. Benefícios como prosperidade. Quem falou para você que Deus não quer que você prospere? Ele quer que você prospere, sim. Ele prosperou Abraão, ele prosperou Isaac, prosperou Jacó, ele prosperou Davi, ele prosperou ainda mais Salomão. Leia depois, segundo o livro das Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 7. Quando Deus apareceu para Salomão e perguntou para ele: peça-me o que você quiser e eu vou te dar. Ele pediu a princípio sabedoria, porque não existe tesouro mais importante que a sabedoria de Deus. Mas a partir do verso 12, o que Deus diz? Você me pediu sabedoria, mas eu também vou te dar riquezas, bens e honra. Graças a Deus, porque Deus é magnânimo, Deus é generoso, Ele tem mais prazer em nos abençoar do que nós mesmos em sermos abençoados. Mas você precisa ser uma pessoa obediente e sujeita a Deus. Não siga teu coração, siga a vontade de Deus. E você vai desfrutar desses benefícios. Prosperidade, paz, saúde. O que mais nós aprendemos aqui? Está aí no verso 2. Longevidade. O que é longevidade? A vida longa. Mas você precisa também andar com Deus. Ande com Deus. Foi o que Deus falou para Abraão. Está lá no capítulo 17 de Gênesis. Abraão, ande na minha presença.
e ser perfeito. Ser perfeito. Ser perfeito não é ser melhor do que os outros. Ser perfeito significa você praticar o que está aprendendo aqui com esses provérbios de Deus, com essa palavra. Aí você vai ter uma vida como a de Abraão. Abraão, ele teve uma vida de paz. Abraão não sofreu com doenças. E ele teve longevidade. Ele passou dos 100 anos. O que Deus falou para ele? Ser tu uma bênção. Mas antes, anda na minha presença e ser perfeito. É a importância de um caráter íntegro. Abra, por favor, no Salmo 128. Salmo 128. Aqui diz o seguinte: bem-aventurado, você já sabe o que significa. Significa muito feliz. Aquele que teme ao Senhor, que obedece a Deus, que respeita a Deus, que ama a Deus, que anda nos seus caminhos. Esse comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com essa pessoa. Você quer que tudo dê certo na tua vida? Obedeça a Deus. Considere ter um caráter íntegro. Deus valoriza isso. O que mais? Falando de família, ó. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua casa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, que pratica a palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja o quê? Prosperidade. Então, prosperidade não é pecado. Mas aqui não está falando só da prosperidade particular, da prosperidade de Jerusalém. Jerusalém representa a cidade. Então, ore. Você ora, você tem o hábito de orar pela sua cidade, pelo seu país? Ore abençoado, independentemente de quem esteja no governo. Não se importe com isso. Ore pela tua cidade, ore pelo teu país. É o que nós aprendemos aqui. E não é só uma vez, não. Ó. O que diz aí o final? Durante os dias de sua vida. E veja os seus... E veja os filhos dos seus filhos. O que é isso? O que significa isso? Longevidade. Você vai ter vida longa. Se eu vou ver os filhos dos meus filhos, eu vou ter vida longa. Agora, quantas pessoas aí não viram os filhos crescerem? Que dirá os netos? Por quê? Porque levou uma vida desconjuntada, uma vida irresponsável, uma vida aí nesse mundo de qualquer jeito. Agora, se você levar uma vida reta, íntegra, não só dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja, Deus vai cuidar de você totalmente. Deus vai cuidar de você grandemente. Então, há uma importância, há uma necessidade de nós obedecermos a Deus para vivermos bem aqui. Eu vou repetir o que eu falei no início. Não é lá no céu, não. É aqui. Começa aqui. Deus quer que você tenha paz aqui. Deus quer que você tenha saúde aqui. Por exemplo, a Bíblia não fala obedeça às autoridades. Que autoridades são essas? Autoridades espirituais, mas também que Deus estabeleceu nesse mundo. Médicos, juízes. Nós temos que obedecer às leis do nosso país. Quando nós não obedecemos, nós pagamos por isso, abençoado. E não espere Deus fazer justiça, porque Deus não vai fazer, não, porque você infringiu leis, infringiu regras. Ah, mas muitos aí não são exemplos. Nós não temos que ficar preocupados com os outros. O apóstolo Paulo, ele nos ensina o quê? Cada um levará o seu fardo.
faça a sua parte, não se corrompa, obedeça a todas as leis, graças a Deus. Agora, quando nós nos rebelamos, nós caímos no mesmo erro que Saul. Abra aí, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Deus rejeitou o rei Saul por causa de sua desobediência e rebelião contra os mandamentos de Deus. Saul desobedeceu a Deus em várias ocasiões. Não foi só uma, nem duas, nem três. Foram em várias. Vamos ver primeiro aí o verso 12. Você vê, Saul desobedeceu a Deus em várias ocasiões, incluindo a oferecer um sacrifício sem autorização de um sacerdote. Ele viu que Samuel estava demorando muito, aí ele resolveu oferecer ali o sacrifício. E ele não tinha autorização para isso, não lhe cabia isso, mas ele pouco se importou. E ao não cumprir totalmente suas ordens, as ordens de Deus, de destruir completamente os amalequitas. Veja o que diz aí primeiro o verso 12. Ó. E depois disso, olha o que Saul aprontou, a benção, para você ver. Saul se deixou levar. Ele se deixou levar pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba do seu coração. Aí no verso 12 diz que Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Presta atenção nisso aí, ó. Ele ergueu um monumento em sua própria honra, ou seja, isso é idolatria. Você veja como estava Saul. Aí depois, ó, pula para o versículo 22. Você acha que Deus não estava vendo tudo isso? Tudo que Saul estava fazendo de errado. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. E tem igrejas que estão agindo assim. Eu estou falando de igrejas, tá? Igrejas, denominações. A Bíblia fala a respeito da salvação pela graça. E tem igrejas aí se rebelando, promovendo salvação por obras. A salvação é por graça. Nós fomos salvos através daquilo que Jesus fez por nós. Eu não vou ser salvo através do que eu fizer ou do que eu deixar de fazer. Eu fui salvo através daquilo que Cristo fez por mim. Eu vou repetir o que eu falei no início e o que estamos aprendendo aqui hoje sobre conduta. Eu tenho que ter uma boa conduta aqui, não para ser salvo. Senão não precisaria que Jesus viesse aqui e passasse por tudo que passou para me salvar, abençoados. Não, eu deixei bem claro aqui o que Provérbios está querendo nos ensinar. Está bem claro. Obedeça aos mandamentos para que você tenha dias de saúde, longos, de paz e prosperidade. Lá no céu você não vai precisar de nada disso, porque lá no céu a vida vai ser eterna, lá no céu você não vai precisar de dinheiro, lá no céu você não vai precisar de saúde, porque lá você não vai adoecer. Então está falando daqui. Eu tenho que ter uma boa conduta, eu tenho que ter um bom proceder. Nós temos que ser responsáveis com a vida que Deus nos deu. E a melhor maneira de você ser responsável com aquilo que Deus te deu é obedecendo a Ele. É andando nos caminhos dele, é dependendo dele o tempo todo, seja em oração, vindo à igreja, ouvindo a palavra dele, dando ouvidos, não fazer como Saul fez. Saul ouviu, mas não deu ouvidos. Ele quis seguir o quê? Os desígnios do seu coração, como se Deus estivesse equivocado e ele a pessoa mais certa do mundo. Não, eu sei o que eu estou fazendo. E Deus? Porque quando você toma uma atitude contrária à palavra, o que você está demonstrando? Que você está certo e Deus está errado. Então, quando uma denominação promove salvação por obras, sacrifícios e etc.,
ela se rebela contra Deus. E não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele irá ceifar. Se eu quero viver bem aqui, eu vou obedecer a Deus. O que o Salmo 128 ensina tem a ver com isso aqui, com a vida aqui. Lá no céu você não vai ter esposa. Lá não fala? Ah, tua esposa vai ser uma bênção. Lá no céu você não vai ter esposa. Lá no céu você não vai ter marido. Os teus filhos vão ser uma bênção. Lá no céu você não vai ter filho. Então o que o Salmo 128 está ensinando lá é para a vida aqui. Então eu tenho que obedecer a Deus? Sim, não para ser salvo, mas para viver bem aqui. Diga graças a Deus. É muito simples. Não misture as coisas. A pessoa tem que parar de misturar as coisas. Nós temos que aprender com a palavra o que necessitamos para viver bem aqui. Então Deus enviou o profeta até Saul para chamar a atenção dele, para repreendê-lo. Veja o que diz aqui a partir do verso 22. Porque ele tentou se justificar, tem isso também. Esse é outro erro do caráter humano, um caráter distorcido, o caráter sem a direção de Deus. Ele procura justificar o seu erro ao invés de se arrepender e mudar. Foi o que Saul fez. Ele tentou justificar, olha, eu fiz isso aqui, sabe, porque eu tive medo, porque eu queria fazer de um jeito diferente. Não tem essa com Deus. Ou você obedece, ou você obedece. Com Deus é assim. Você vai aprender. Vamos ler aí. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício? Ele tentou tapar o sol com a peneira. Com Deus não tem essa história. Se você errou, não adianta mais tapar o sol com a peneira. Reconheça, se arrependa e não volte mais a errar. É isso que você tem que fazer. E não ficar aí se justificando. Eu fiz por causa disso ou daquilo outro. Deus não vai aceitar desculpa. Deus não aceita desculpa. O que Ele aceita, abençoado, é arrependimento. É isso que Deus aceita. Coloca isso no teu coração. Repita comigo. Deus não aceita desculpas. Deus aceita arrependimento. O que é arrependimento? É mudança. É isso que Ele quer. Que você mude. O que passou, passou. Agora mude. Mude. Olha o que está escrito aí. A obediência é melhor do que sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Não existe nada melhor do que obedecer a Deus. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Então a pessoa, quando ela é arrogante, ela está sendo idólatra. Ela está idolatrando a ela mesma. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus, coloca isso na tua cabeça, abençoado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir o seu coração, não é brincadeira não. Ela está idolatrando a si mesma. Ela está deixando de adorar o Deus vivo para adorar a si própria. Ela está deixando de seguir a Deus para seguir teu coração. Só que não se esqueça o que está escrito em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha o que aconteceu com Saul. Lembra? A prova está no verso 12. Vamos ler o verso 12 de novo. Volta lá o verso 12. Olha a prova aqui. Rebeldia é como pecado de idolatria. Aqui está a prova. Verso 12. Saul ergue um monumento em homenagem a quem? A Deus? Não, a ele próprio. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, agora quem manda aqui sou eu. Minha cabeça, minhas regras. A gente ouve muito isso aí hoje, né? Meu corpo, minhas regras. Então tá bom. Mas depois que a bomba estourar, não chora. Porque o ser humano não sabe viver sem Deus nesse mundo. Sem Jesus, nada podemos fazer.
Veja o que diz mais aí. Olha o que está escrito, abençoado, no verso 23. Assim como você, olha o que o profeta falou para Saul. Assim como você rejeitou o quê? A palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei. O que ele tinha que ter feito aqui, nesse momento? Entregado a coroa, entregado o cargo a Deus. Mas não. Ele insistiu em continuar no trono. Ou seja, ele não estava nem aí para o que Deus falou para ele, pensando bem dele. O que nós lemos lá em Provérbios, abençoado? Deus repreende ao filho que ama. Por que Deus estava repreendendo Saul aqui? Porque Deus amava Saul e queria o bem de Saul. Deus queria o bem. Em nenhum momento Deus humilhou Saul. Não que ele não merecesse, mas Deus tinha que repreendê-lo, pensando no bem dele. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Entenderam aí? Por isso Deus rejeitou Saul como rei e o substituiu por Davi. Quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito? Não. Davi errava como qualquer um. Lembra? Davi cometeu adultério lá. Não só isso. Você sabe da história. Se você não sabe ou não se recorda, eu recomendo que você leia segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Leia lá. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso aqui. Mas Davi se arrependeu, diferentemente de Saul. Entenda uma coisa. Davi se arrependeu e mudou. Saul não. Por isso que Deus falou para Davi. Isso está em Atos capítulo 13, verso 22. Não precisa abrir não. Eu vou citar aqui. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos 13, 22. Olha que maravilha. Errar, todo mundo erra, abençoado. Eu erro muito. Mas eu me arrependi. E não fiz mais. Eu mudei. E é isso que nós devemos fazer. É isso. Agora, se insistirmos no erro, o que Paulo nos ensina? Está lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Aqui. Não é lá no céu. Lá no céu vai ser a coisa mais natural do mundo. É aqui que você tem que fazer o bem. E pensando na tua vida aqui. Aqui. Porque quanto à vida lá em cima, na pátria celestial, abençoado, Jesus já resolveu, dê glórias a Ele. Ele já resolveu, você é salvo. Você quer viver como um salvo aqui e viver bem? Sim ou não? Então busca pela sabedoria de Deus mais do que qualquer outra coisa. A obediência aos mandamentos divinos. Pratique a bondade, a justiça. Pois essas coisas são fundamentais. É o que aprendemos aqui com Provérbios. Para uma vida longa, de paz, de saúde, resultam em bênçãos, prosperidade, tanto espirituais quanto materiais também, diga graças a Deus. Agora, você acha que na graça também nós não aprendemos isso? Aprendemos. Veja o que diz aí Filipenses 4,19. Vamos ler a partir do versículo 18 para ficar mais claro. Veja o que Paulo diz aqui. Paulo era apóstolo, Paulo estava servindo a Deus. Veja o que diz aqui, ó. Recebi tudo e tenho até de sobra. O quê? Financeiro. Aqui Paulo não está falando de bênçãos espirituais, está falando de bênçãos financeiras. Estou suprido. Desde que Epafrodito, que era um irmão da igreja, me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Olha aí, ó. Aí Paulo retribui. Olha o que Paulo declara para a igreja que o ajudou no seu ministério. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês necessitam, precisam. Graças a Deus.
Diga, eu recebo essas palavras. Creia nesse Deus abençoado. E Ele vai suprir todas as suas necessidades, não só espirituais, todas. Todas, graças a Deus, para a glória dEle. Vamos agradecer a Deus por essa palavra.